Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que tá chegando agora o Zona na Política, o primeiro podcast só para falar de política do Distrito Federal. Podcast voltado justamente para os pré-candidatos das eleições de 2022. E esse primeiro episódio do podcast Zona na Política não poderia começar diferente, com duas pessoas de grande carinho, amizade, que estão aqui hoje na mesa, professor Ricardo Dantas e João Salas. Professor, seja bem-vindo. Ricardo, João, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Arthur, pelo convite, está trazendo aí e trazendo esse canal para a gente discutir um pouco do Distrito Federal e mostrar o que realmente, de fato, a gente pode contribuir, né, para esse próximo pleito que vai acontecer aí, né, para daqui 4 anos. Eu quero agradecer a oportunidade aí. Foi uma honra conhecer nosso amigo professor Ricardo Dantas. E eu tenho certeza que vai ser algo muito especial isso aqui para nós. Eu acho que vocês dois são bem formais, né? Tá bem. Pode ficar tranquilo, relaxa, que o podcast é para brincar. E o nome já não é diferente, né? Se chama o quê? Zona Política. Não é zona na política, mas é zona política, onde a gente vai discutir só sobre política. Que, na verdade tem 2 sentidos, né? É, mas o segundo sentido a gente vai deixar para o dia 2 de outubro, tá bom? Excelente. Perfeito. Vamos começar agora com o João ou com o professor? Quem quer aí começar? Dar as honras, João? O professor, por favor. Professor Ricardo, queria que você contasse um pouco da sua história. Quem é professor Ricardo? Não, voltando um pouquinho aqui, agradecer a presença do João também, que eu não falei. João, prazer imenso aqui. Tá? Legal, tá? Um cara bem divertido, já quebrou um pouco o gelo aqui da zona política, né? Eu sou o professor Ricardo, apresentando para vocês. Tenho minha formação em educação física, né? Eu fui o último calouro da antiga Dom Bosco, né? E depois passou para a Católica, lá em Taguatinga, né? Então, eu sou o último calouro da Dom Bosco, aquele ano era 3 anos e passou a ser 4 anos, né? Venho na carreira, sempre, meus pais, os amigos sempre falavam assim, cara, vai para a administrativa. E eu sempre fui voltado para o lado do esporte, gostava de bater minhas bolinhas, né? E por aí fui caminhando e engajei na área do esporte. Apesar de tudo, falei, não, eu quero fazer educação física, fiz o MB para administração, rezei para não passar e passei na Dom Bosco e fui feliz até então. Quantos anos de professor? Cara, eu tenho praticamente 30 anos de professor, né? Eu comecei estagiando com o professor Dionísio lá na escola americana, escolinha de futebol, né? E foi aí que peguei o gosto, né? Não tinha formação ainda acadêmica, né? E foi aí que eu procurei, fiz o vestibular, né? E logo após isso, a gente tinha uma deficiência para pagar a faculdade, né? A gente tinha que procurar nossos rumos e foi através disso aí que eu fui procurando. E eu tive primeiro contato com a Secretaria de Educação do Distrito Federal com implementação do contrato temporário. Foi o início do contrato temporário, né? Tanto que a gente recebia na boca do caixa BRB. A gente não tinha, era só aquele saláriozinho e rodei Brasília inteira. O Vale Transporte era impresso, né? Era aquele ticketzinho. Isso, mas eu ainda nem cheguei a pegar esse primeiro, depois que foi melhorando o contrato temporário. Então eu tô quase na mesma idade, viu, professor? E aí, rodei Brasília inteira com o contrato temporário, né? E na faculdade eu fiz o concurso em 97, passei e fui chamado, né? Só que quando eu chamei, eu estava formando. E a Católica me deu o certificado, ficou aquele negócio certificado, e a operadora do concurso não aceitava, né? A Secretaria de Educação tinha que ser o certificado, com diploma e tudo. E eu acabei perdendo, porque eu fui bem classificado, né? Fui chamado primeiro e acabei perdendo. E continuei no contrato temporário. Aí rodou a fila todinha em 2000, fui chamado para a Secretaria de Educação, né? E aí, vou só resumir minha história um pouquinho do efetivo. O efetivo, eu dei aula tanto em escola parque, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Trabalhei com CID de vôlei e trabalhei com um programa de ginástica nas quadras. Então você tem uma vasta experiência na área de Sim, educação sim. Diretamente com o aluno. Isso, diretamente com o aluno. Você pode pegar aí de crianças com educação com movimento e o ginástica nas quadras que a gente atende alunos e pessoas da comunidade. Cheguei a ter aluna de 88 anos de idade em turma. Se né? fala terceira idade ou idosos? Terceira idade. Perfeito, então. João Salas, esse cara aqui é o bolsonarista mais roxo das redes sociais. Eu não vou falar que ele é tão roxo assim, Na porque... verdade, eu não sou roxo, eu sou verde e amarelo. Aí sim, meu amigo. Mas, infelizmente, agora você está em outro partido,
né, João? Você foi pro PROS, né, um partido que está chegando no Distrito Federal com alguma força, né? E eu queria que você se apresentasse antes de falar um pouco sobre sua trajetória na política e quem é o João Salas. Eu sou João Salas, tenho 25 anos, sou ativista, sou empresário, eu tenho empresa no ramo de pagamentos, meios de pagamentos, e nós estamos há algum tempo, né, fazendo esse trabalho como ativista, um trabalho de movimentação nas ruas. Então, diversas manifestações na Esplanada, estive à frente com alguns líderes, então organizamos muitas manifestações que por vezes pararam a Esplanada, por vezes encheram a Esplanada. Então, já há mais ou menos 6 anos eu faço isso. Por amor, não ganho dinheiro com isso. Então você está desde 2016, João? Desde 2016 já fazendo isso. Então você da época do Pânico, quando o papai apareceu no Pânico, você virou... Exatamente, foi 13 de março de 2016 quando eu conheci o presidente. Na verdade, eu me apaixonei por aquele homem, né? Rapaz, o João é uma tão... paixão hétero. Uma paixão de hétero, O João viu? é tão apaixonado que o cara liga pra ele pra ir tomar Coca-Cola lá no gabinete presidencial. Você tá demais, viu, João? Você tá demais. Professor, eu acho que a área da educação é uma área muito boa de ser explorada, tanto para você, João, como para o professor Sim. Ricardo. Eu acredito muito que a educação do Distrito Federal ela vem crescente, né? Ela está construindo uma relação muito boa, principalmente com os jovens, com os adolescentes. Mas durante 2 anos, durante a pandemia, nós ficamos praticamente sem ter educação efetiva, né? Só praticamente no online. Muitos desses jovens, eles não tinham acesso à tecnologia, né? E eu queria te perguntar, como que foi durante a pandemia para esses jovens, como que foi para a parte da educação do Distrito Federal? Arthur, não só para os jovens, né, mas para o corpo docente inteiro, direção, foi um novo aprendizado, né? Professor que não tinha contato, que não queria ter contato com tecnologia, teve que montar suas aulas online. A própria direção teve que fazer uma reestruturação, porque a gente sabe que tem crianças que não têm acesso a um celular, não têm acesso a um computador, né? E de início foi muito difícil. Foi complicado para as equipes gestoras, eu acompanhei boa parte dela, né? E dos alunos. E assim, contudo, a gente tem que tirar o chapéu para o professor que chegou... eu falo que trabalhou muito mais do que ter ido todo dia para a escola. Claro, porque o professor ele tinha, além de aprender, aprender, né, sobre tecnologia, ele teve que ensinar durante o processo, né? Porque mudou praticamente todo o conceito da área da educação. Com certeza. E assim, a gente teve vários casos, porque, por exemplo, a gente tinha o aluno que não tem, o professor tinha que rodar um material impresso para ele. Aí você vê, eu tenho que preparar a aula, dar aula e montar material impresso para aquelas crianças que não tinham acesso à tecnologia, né? E aí a escola tinha que fazer todo um planejamento de entrega juntamente com a regional de ensino, contratando motoqueiros para tentar levar até esse aluno que não tinha acesso, né? Então, foram uns anos difíceis, vamos dizer assim, né? O primeiro ano principalmente. Logo após, a gente conseguiu os professores conseguiram, teve até o CRTS. O CRTS é um grupo dentro da regional de ensino que dá treinamento. Então, deram muito treinamento do GeoWorkspace, né, que é aquela aula virtual, aprendendo a ferramenta Google. Então, isso aí foi muito importante para os professores. Mas a gente vê também nessa questão que foi um aprendizado tanto... essa pandemia veio para ensinar o professor, equipes gestoras, os pais, né, que tiveram uma vivência de estar o dia a dia com seu filho em casa e tendo que assessorar aquele aluno, né? Então, assim, foi um aprendizado grande essa pandemia para todos nós. João, eu fico te acompanhando nas redes sociais e acompanho um pouco do seu trabalho junto a essa militância, né? Esse ativismo, né? Vou deixar bem claro. Durante a pandemia, vocês construíram uma rede de informação muito forte e vocês estavam combatendo as fake news, né, que estavam contra o presidente. Como que foi esse trabalho de você, militante, fazendo aquele trabalho dentro do dia 7 de setembro, que foi um trabalho bonito, que foi a questão do voto impresso. Eu estava lá presente, a gente acompanhou o seu trabalho em cima do trio, e vocês tiveram uma força muito grande de uma população do Distrito Federal, né, que praticamente vestiu a blusa verde e amarela e foi para as ruas. Como que foi esse trabalho de vocês durante a pandemia para combater as fake news? Nós trabalhamos
mostrando a verdade. É como o presidente Bolsonaro sempre fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32. Então, nós acreditamos nisso. O que nós fazemos é sempre a gente postar, a gente indicar produtos, indicar vários programas, pessoas, influenciadores digitais que levam informação. E você, Então, como mobilizador... Como mobilizador, fazia o contato com esses influenciadores e a gente criava conexões, a gente criava estratégias. Nós vamos agir nessa área, hoje nós vamos falar assim, hoje nós vamos criar algo nesse sentido. A manifestação X de domingo, tal domingo, nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre liberdade, nós vamos falar sobre isso. Então, praticamente todas as manifestações de 2020 e 2021, que foi na pandemia, elas foram voltadas para pautas importantes que estavam acontecendo no momento, voto impresso. Na verdade, nós chamamos de contagem pública dos votos. Perfeito. Eu estava lá, você estava em cima do trio. Quantas mil pessoas você, como mobilizador, trouxe aquele dia? Eu acredito que mais ou menos naquele dia tinha em torno de umas 50 mil pessoas. Ou mais. E porque como que era foi, um mar de gente. E como foi aquela reação daquela ligação? Conta aí pra galera que ainda não assistiu, não sabe como foi. Foi incrível a ligação do presidente. Eu recebi a ligação do presidente via vídeo. Consegui conectar no trio elétrico e sair a voz para aquele povo que estava lá, que foi na expectativa de ouvir ele. E, assim, a gente vai para a esplanada dos ministérios, a gente faz isso, não é querendo mostrar força, a gente faz isso porque a gente quer mostrar, dá para as pessoas um norte de esperança. Porque todas as vezes que nós vamos, a gente leva uma pauta e as pessoas ficam com uma esperança de que aquilo vai acontecer. Por isso que muitas das vezes nós conseguimos vencer pautas no Congresso, pautas no Senado, foi fazendo essas estratégias de levar o povo para a rua, levar o povo para poder mostrar o que eles querem. Professor Ricardo, o João tem uma vertente do bolsonarista, né? Eu não sei qual é a sua vertente. Hoje você é a favor da direita, a favor da esquerda, ou você está com o povo do Distrito Federal? Hoje eu estou com o povo do Distrito Federal, mesmo porque eu sou pré-candidato pelo Podemos, né? E o Podemos, até pouco tempo, era o Sérgio Moro, né, que abandonou o partido, e agora o partido está na neutralidade. Então, hoje ele deixa aberto, o partido é neutro, não defende nenhuma bandeira nem outra. A gente estava mais pela terceira via, mas hoje não tem a neutralidade. E na sua pré-candidatura, você está pregando muito bem, né? Eu estou acompanhando você nos seus discursos, estou vendo isso diariamente de você. Você está falando sobre a educação básica, sobre a questão das escolas cheias, questão de reduzir o número do analfabetismo nas áreas carentes do Distrito Federal. Conta um pouco sobre esse trabalho que você está fazendo. Arthur, na verdade, a gente tem o EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, né, que tem os polos dentro das cidades, né, que seria o supletivo, né, que faz essa parte todinha de alfabetização do cidadão. Aquele que não tem, é gratuito, ele procura uma escola dentro da sua região administrativa, dentro da regional, e lá ele vai ter acesso a essa educação. Tá? E falando um pouco mais, a gente tem uma preocupação esse ano que, por conta da pandemia, né, esse retorno, e também, vamos dizer que a escola particular teve um aumento nas mensalidades, houve uma migração muito grande. Né? E nossas escolas hoje não estavam, vamos dizer assim, preparadas para receber tanto aluno. Então, hoje nós estamos com uma quantidade alta de alunos em sala de aula. Né? Mas não quer dizer que nós não vamos dar aula. Né? Os professores estão lá dando aula, só que a gente perde um pouco da qualidade. Eu vejo isso. Fica difícil tanto para a equipe gestora, os professores, coordenadores, supervisores, estar lidando com essa situação. Né? Mas é um ponto que a gente está trabalhando, vendo como é que, nas regionais, como é que a gente pode melhorar, e propondo situações de construção de salas, construção de escolas, né? Para a gente melhorar cada vez mais, porque não adianta a gente ter ter um número X mais Y de aluno e a escola só conseguir atender X. Né? Então, a gente está propondo essa questão
do aumento na construção de escolas em todos os setores. Eu vou dar um exemplo aqui, o Riacho Fundo 2. Riacho Fundo 2 construiu-se os condomínios habitacionais lá e não se seguiu a questão das escolas. Perfeito. Então, o Estado está servindo a parte da infraestrutura, praticamente habitacional, e esqueceu da parte, né, de construção para os alunos. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Foi mais ou menos o que aconteceu, porque é um planejamento lá de trás, só que a moradia, o povo quer morar e esquece que existe outra parte. Existe o posto de saúde, existe a delegacia. O transporte público. O transporte público. Então, com isso aí, o Riacho Fundo teve que migrar vários alunos, vou falar da parte de alunos. Seria o remanejo escolar, professor? É o remanejo escolar que ele poderia ser atendido ali e hoje a Secretaria de Educação tem que colocar o transporte escolar para Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 1, Candangolândia e por aí Professor, vai. mas eu vou tocar um pouco nessa ferida. Você acha que o remanejo escolar ele é mais eficiente do que a construção de uma escola próxima à questão da área habitacional onde esse aluno favorece? Não. A escola, quanto mais perto da casa da criança ou do adolescente, muito melhor. Né? Para deslocamento, para tudo, segurança. Você imagina você pegar uma criança de educação infantil de 4, 5 anos e colocar num ônibus. Não quero dizer que não vai acontecer, mas porque hoje os ônibus têm monitor, tem tudo. Mas é um deslocamento de uma criança de 5 anos para mais de 30, 40 ou até 50 quilômetros. E de volta. E fora isso, professor, porque o aluno fica dentro do ônibus, ele precisa do quê? É o tempo de alimentação dele que vai ser reduzido, né? Porque ele vai ter que almoçar mais cedo em casa para ter que chegar no colégio. Esse tempo tudo conta, né? Se for mais cedo, ele vai ter que acordar mais cedo, chega mais tarde em casa. Aí tem a questão da mãe estar esperando, mãe estar trabalhando. Então, assim, é uma logística meio complicada. Mas, respondendo a pergunta que você fala, o ideal é a escola mais perto. Então, a construção de escolas, claro, não adianta também só construir escola se eu não contratar professores. Perfeito. João, você sabe que o remanejo escolar dentro do Distrito Federal tem um deputado que é o dono, né, de todas as linhas de transporte. Você é a favor ou contra a deputado ter empresas e prestar serviço para o governo do Distrito Federal? Essa pergunta é para você, João. Bota o dedo, João. Você não está com medo? É uma pergunta muito difícil de responder porque, infelizmente, né, as pessoas acabam virando uma contra as outras, assim, por opiniões. Infelizmente, as pessoas não respeitam a opinião. Mas é muito complicado a gente ver deputado distrital tendo contrato de 500 milhões, aí mais 2 anos fecha outro de 500 milhões, aí tem contrato ao todo de 1 bi e não tem projeto nenhum. Engraçado que dentro dessa pauta o mesmo deputado que tem um projeto, que tem um valor X aí de arrecadação de 1 bilhão, ele faz um projeto de lei para eleger o pôr do sol do Dom Bosco mais bonito de Brasília. Ele faz um projeto contra o Dia Nacional contra a Gordofobia. Eu sou gorda, não preciso de ninguém para fazer isso comigo, porque eu sou gorda, porque eu como demais. Não é porque eu não preciso de alguém, isso não é uma questão de, eu sou minoria, porque é algo que não precisa, é desnecessário. Tem muito mais coisa para fazer do que ficar fazendo projeto Então Dia Nacional contra a gordofobia. Então você é contra aos deputados que têm empresa e prestam serviço para o governo do Distrito Federal? Sim, sou contra esse exagero de valores aí, essas questões de trocas, é muito difícil. Você sabia que o Distrito Federal é o único estado que ainda presta um auxílio para as empresas de ônibus, transporte público? Não sabia. Então fica essa para você. Eu vou só te adiantar mais uma, que aonde você quer chegar, você vai ter que botar o dedo na ferida, cara. A ferida é muito mais lá embaixo. João, os últimos tempos, dentro do seu trabalho de mobilização, de ser ativista bolsonarista, você construiu uma relação muito boa com o presidente. Conta aí para os nossos amigos aí como que é a sua relação com os Bolsonaros hoje, com a família Bolsonaro. O que eu acho legal, Arthur, é que o próprio presidente, ele não é um cara que ele esquece das pessoas, viu, professor? Ele não esquece das pessoas que o ajudaram em 2018, estiveram desde 2016. Ele tem uma memória muito boa.
Então, sempre que tem uma oportunidade, sempre que eu estou em algum evento, sempre que eu estou em algum evento no Palácio, ele sempre cumprimenta, sempre fala como sempre falou. Apesar da correria, mas ele sempre trata bem. Você é amigo de todos Então, os, assim, os filhos? Eu tenho um relacionamento com grande parte de conversar, de se encontrar. Não é um relacionamento de todos os dias estar junto, porque cada um tem a sua correria, mas sempre que dá a gente conversa, tira um tempo para conversar ali. Manda um abraço pro Renan, meu pupilo, meu queridinho, tá? Um abraço pro Renan aí. Não, quando você tiver com ele, manda um abraço carinhoso pra ele. É um parceiro. Mora no meu coração. Também mora no meu. É um menino que eu acredito que ele vai ser um grande político ainda. Ele tem muito para aprender. Tem muitas coisas que precisam ser ajustadas, mas eu tenho certeza que um dia ele vai poder substituir o pai dele, vai poder estar no Congresso Nacional representando o povo aí, porque ele é tão inteligente quanto o pai. Perfeito. Professor, categoria da educação, ela ficou muito tempo defasada, né? Sobre a questão da valorização, sobre a questão de ter um olho do governo mais crítico, né? Olhar diferente. E a gente teve, nos últimos tempos, uma redução mais ou menos de 22 milhões de reais em cima do valor que foi investido pela LUOS, né? Pela Câmara Legislativa, foi destinado para a área da educação. Se chamou o calote da educação. Porém, qual que seria a sua preparação e a sua visão para esses projetos para a educação? Arthur, a educação é a base de tudo para nós, né? Até mesmo para o empreendedorismo, as empresas, tudo isso. Eu vejo uma diminuição na parte orçamentária da educação como um crime, né? Eu acho que deveria se investir mais em educação, né, para a gente ter e colher um futuro melhor para nossas crianças, né? Hoje a gente tem visto tentando um resgate, que é uma bandeira que eu vou levantar, que é o resgate da área técnica, da escola técnica, porque o que acontece? Hoje nós não temos uma mão de obra especializada. Vou dar um exemplo aqui esdrúxulo. Serviços gerais. Todo mundo acha que serviços gerais é só limpar um chão, limpar uma mesa. Não, essas pessoas mexem com produtos químicos. E esse produto químico, para essa mesa aqui é um tipo, para outra mesa é outro. Principalmente na área da educação, né? Porque tem criança que tem alergia a alguns produtos químicos e tem que saber se diferenciar. Aí eu estou voltando já para a parte prática, porque essa pessoa que vai lá e não tem ela pode até estar se ferindo com aquela parte química ali, né? O padeiro que a gente precisa. Outro dia eu fui arrumar o carro, aí conversando com um amigo que ele mexe com lanternagem, ele falou: Ricardo, eu só não abro filiais porque eu não tenho mais mão de obra especializada. Então está faltando mecânico. Está faltando mecânico por quê? Porque eu não tenho um curso, não tenho um preparatório, não tenho uma escola técnica que de fato dê para ele. Hoje a gente tem os IFs, né, os institutos federais, que são federais, mas assim, você tem uma dificuldade para tentar acessar, porque é por sorteio e tudo. E na área distrital, se eu não me engano, agora que estão sendo construídas, a gente tem aquela de Taguatinga. A Escola Técnica de Brasília. E estava construindo mais duas. Uma no Gama. Gama e... Acho que é outra na Ceilândia. Não é Ceilândia, não. Ceilândia é Taguatinga. Cara, Arlândia, vou pegar. Perfeito. E, assim, o investimento nessa área, né, para a gente estar tendo essas pessoas, tá fazendo dando essa oportunidade para ela ter, e assim, o aperfeiçoamento, no caso, né? Então, a educação tem parte muito do princípio disso aí. A gente fazer um investimento de fato, né, seja no segundo grau, quando o jovem está saindo, fazer um segundo grau com o TEC também. Porque hoje nós temos jovem aprendiz. A criança vai lá, se inscreve no jovem aprendiz, uma empresa vai lá, ele fica meio período, outro meio período estuda, né? E ao final disso aí ele tem aquela bagagem. Mas o que eu vejo, não foi feita uma parte de aperfeiçoamento dela. Não existe um treinamento específico para esses jovens? Não tem. Ou seja, eles são inseridos no mercado de trabalho sem o treinamento? É como se fosse um... Existe só aquela pré-experiência dele, onde fala a parte administrativa, como ele tem que... Seria um estágio na parte administrativa que eles vão. Nas empresas, então, as administrações regionais acabou o contrato, e hoje quem pega muito são as empresas privadas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um investimento, sim, nessa área de estar aumentando também o número de jovens aprendiz e estar fortalecendo essa questão da educação técnica dentro das nossas escolas.
para a gente ter um futuro e ter pessoas qualificadas. E se ela quiser levar mais para frente, ela faz o curso superior dela, mas que ela saia ali o 2º grau, já com o curso técnico, já apta para o trabalho. João, você é um cara bem definido, bem incisivo dentro das suas redes sociais e ultimamente você andou questionando algumas coisas do governo, né? Hoje você está dentro do PROS. O governo do Distrito Federal ele fez vários investimentos com dinheiro do governo federal. Claro, durante a pandemia, a gente sabe bem claro que quem investiu o dinheiro dentro de toda aquela situação dos hospitais de campanha, sobre a questão justamente das vacinas, veio do governo federal. Qual é o seu posicionamento hoje sobre a relação de investimento e como que você acha que deve ser tratado esses investimentos que é feito dentro do Distrito Federal? Nós sabemos que o presidente Bolsonaro enviou dinheiro para todos os estados, inclusive para o Distrito Federal, né? Para todos os estados e o Distrito Federal. O que eu quero dizer é que, infelizmente, né, nós sabemos que houve erros aí na questão do governo. Infelizmente, algumas situações aí que a gente não sabe, não houve transparência, não houve nada a respeito disso. Muitas vidas, infelizmente, foram ceifadas por falta de leito. Então, o que eu entendo é que o presidente mandou o dinheiro, o governador mandou fechar, não teve leito. Onde é que foi parar o dinheiro? Onde é que foi parar os investimentos que disseram que foi feito? Então, assim, em nenhum momento eu bati muito no governador, por ter fechado. Você estava naquela manifestação na porta da casa dele também? Estava lá. Você, a deputada Júlia Luci, que foi a única deputada distrital que esteve lá. Falando isso, ela vai estar aqui no podcast na próxima semana com a gente, deixar um abraço para ela. Você estava naquela manifestação lá na porta dele quando fecharam todos os comércios? Sim, estava. Qual que foi o sentimento da população naquele momento? Primeira coisa, o governador, eu acho que foi uma falta de respeito da parte dele. Ele, como um político, não recebeu os deputados. Deixou os deputados do lado de fora. E na questão dos empresários, foi horrível fazer aquilo, porque eu vi muitas empresas quebrando, conheço muitos empresários que quebraram, conheço muitas pessoas que perderam aquilo que por muitos anos trabalharam, um negócio que nós sabemos, você mesmo sabe, Arthur, é muito difícil construir um negócio no Brasil, porque é muito tributo, é coisa muito tudo assim, você vai abrir um negócio, 30%, 40%, a burocracia, 43%, 43% é o que hoje o brasiliense paga de imposto 43%. final. Você sabe o que é quinto dos infernos? É para onde o povo que estava na pandemia foram, né? Em 1920, professor, 1930, nós pagávamos 20%. E apelidaram só de quinto dos infernos, né? Que era o valor do nosso imposto. E hoje a gente paga 43% e está todo mundo sorrindo aí. Infelizmente, essa é a verdade. Mas pode continuar aí, João. Os deputados distritais não fizeram nada enquanto a isso. Eu acho uma falta de vergonha na cara dos deputados distritais, porque enquanto todo mundo está com o seu cargo, está com as pessoas, os seus terceirizados, está com as suas empresas ali com o contrato fechado, os empresários mesmo, aquele povo lá da Ceilândia, Samambaia, que sustenta, acorda cedo, que está ali lutando para manter o seu negócio, estava com o seu negócio fechado. Então, assim, essas restrições, infelizmente, foram restrições engraçadas que foram coordenadas que outros estados aconteceram da mesma forma. Então, eu bati muito no governo do Distrito Federal, aluguei trios elétricos, andei todo o DF, mostrando e falando a minha opinião. E, cara, foi muito horrível o que aconteceu. Diversas empresas quebraram. Você passa ali na Comercial Sul, Comercial Norte. Quantas lojas lá estão fechadas? Quantas lojas lá estão de portas fechadas porque na pandemia não conseguiram sustentar? Imagina, o cara ter que ficar 3 meses ali, aí depois passar para 6 meses, depois ter que ficar 2 anos tendo que sustentar um negócio.
sem entrar, porque o povo estava trancado em casa, começaram a colocar multa, restrição, aí pânico nas pessoas, pânico se você sair de casa, na hora que você pisar o pé, o vírus vai te pegar, então tudo isso eu não Você acha que concordo. isso foi orquestrado para derrubar o governo Bolsonaro naquele momento? Sua opinião, qual que foi a sua opinião? Você acha que tudo aquilo que aconteceu, principalmente do governo do Distrito Federal, ao fechar todos os comércios, todas as escolas do dia para a noite, você acha que isso foi orquestrado justamente para atacar diretamente ao governo Bolsonaro? Não digo uma questão de ser orquestrado, eu digo uma questão de... O presidente Bolsonaro foi o único a falar, os comércios têm que ficar abertos. Foi o único a falar, abre tudo, enquanto todos os governadores fecharam. Todos os governadores fecharam todos os comércios, restrições, trancando o povo em casa. Eu tenho um episódio de uma vizinha minha, mora abaixo de mim, no 10º andar. Ela, por conta da pandemia, professor, ela entrou em depressão, não estava trabalhando, por medo, por pânico de sair de casa e pegar o vírus. Perfeito. Aconteceu que cortaram o salário dela e essa mulher, há um mês atrás, morreu dentro do banheiro de fome por causa do pânico que sofreu na pandemia. Isso é muito triste. João, eu vi isso acontecer na pele, daí não preciso nem falar. Do dia para a noite ter que trabalhar com portas fechadas. Ter que se reinventar. Foi praticamente difícil porque tivemos que focar somente em um nicho do nosso trabalho, que era o que estava segurando, o que estava segurando na época, mas foi uma construção bem rápida e a gente conseguiu se adaptar porque a gente já tinha uma experiência boa de 12 anos. Mas diante de tudo que aconteceu, o cenário político do Distrito Federal ele ficou bem claro. Você falou que não teve um deputado, não vamos generalizar, porque teve 1 ou 2 deputados ali, até 3 deputados que a gente pode contar nos dedos, que estiveram à frente contra a questão do fechamento do comércio. Mas a gente tem um caso, professor, que isso é fato. Teve um deputado na Câmara Legislativa do Distrito Federal que durante 2 anos ficou afastado 180 dias com 5 sintomas de Covid em atestado. Eu quero mandar um abraço para esse deputado. Um dia eu quero sentar com ele aqui, colocar ele nessa mesa e perguntar para ele como que ele conseguiu ficar 180 dias afastado, né? E não sequer apresentou um projeto de lei durante esse período. Tô doido para saber quem é. É meu vizinho ali, pertinho de mim, perto do Guará, sabe? Guará 1, Guará 2. Ele vive ali naquela regiãozinha ali, sabe? Mas é um cara nosso, um cara amigo. Mas eu quero ainda perguntar para ele como que ele conseguiu ficar 180 dias afastado do poder legislativo sem apresentar uma proposta de emenda parlamentar. Professor Ricardo, o que te levou a entrar na política no ano de 2022? Arthur, eu já venho acompanhando, eu fui muito centro acadêmico, né? Minha história na política não é pouco, participei de centro acadêmico, tanto de grêmio estudantil como centro acadêmico na faculdade, e a gente vem vendo essas questões políticas desde lá de trás. Né? O que eu vejo hoje? Hoje a gente ajuda muitas pessoas, né? Eu tenho um parceiro, o Juninho, que me ajuda muito com cesta básica, arruma emprego pro pessoal, e foi despertando essa ideia da gente estar levando essa questão de colocar um representante lá dentro para trabalhar também essas questões junto a essas pessoas, né? Porque hoje a gente vê que, de fato, o deputado, quando ele é eleito, ele não representa aquele grupo que ele se propôs a representar, né? E a gente tem uma proposta legal de montar um colegiado, né? Que não vai ser o professor Ricardo, vai ser a população, através de um aplicativo, e mais algumas pessoas da parte da educação, da saúde, da segurança, dentro, se a gente tiver êxito, dentro de um grupo, de um gabinete, que vão ter voto. Primeira vez que eu escuto um pré-candidato a falar de uma proposta de um mandato coletivo dessa forma, professor. Isso. E nessa forma aí o que vai acontecer? Eu posso ter até ser a favor de uma votação, mas se o grupo definiu que é para ir lá votar contra, o professor Ricardo vai lá e vai votar contra, porque o professor Ricardo não vai ser o Ricardo Dantas, vai ser o professor Ricardo Dantas. É aquele nome, é aquela estrutura. Então, esse colegiado, esse que vai fazer a diferença. Né? E a gente já tem pessoas voltadas para fazer esse aplicativo de consulta pública também. Então,
realmente, de fato, a gente está indo por conta de questão de fazer uma representatividade de fato e melhorar a qualidade de vida do cidadão de Brasília, né? Que é a questão da mobilidade de Brasília, que está deficitária, a saúde, que você pode trazer aqui pessoas da saúde também, acho que você vai fazer o podcast aqui, o pessoal da saúde, você vai ver que a gente está numa deficiência muito grande. A questão das filas de espera, de consulta, né? Não só voltado para a educação. Claro que eu vou falar muito da educação, porque eu sou da educação, mas a gente vê várias falhas aí acontecendo e a gente pode estar propondo, dentro da Câmara Legislativa, melhorias e soluções para esses percalços que acontecem no Distrito Federal. João, essa pergunta para você não tem nem nexo, né? Você é um cara que já vem da política há 6 anos lutando aí, mas você acha que a sua vinda para a política agora, ser pré-candidato a deputado distrital pelo PROS, foi uma vertente mais voltada pelo presidente Bolsonaro, que você quer vestir a blusa dele dentro da Câmara Legislativa, ou porque você acha também que faltou uma representação legislativa nesses últimos anos dentro da Câmara? Faltou representantes ali que sigam essas pautas. Nós temos um deputado distrital que foi eleito na base do presidente Bolsonaro e que traiu o presidente Bolsonaro pouco depois de assumir o mandato. Traiu, que eu digo, mudou rapidamente do partido e não ajudou sequer ninguém daqueles que o ajudaram. Na verdade, ele não sabe nem quem votou nele. Foi tão aleatório os votos, ele não sabe nem quem votou. Ele chegou na Câmara Legislativa através da base bolsonarista, né? Através da base da deputada Bia Kicis, deputada federal Bia Kicis, é uma amiga. Eu quero mandar um abraço para ele porque ele é o cara que cuida dos cachorrinhos, mas Sim. ele não cuida da população, não é isso mesmo? Sim. Engraçado é que ele consegue 10 milhões para fazer um hospital para cachorro. Nada contra, eu tenho um cachorrinho lá em casa, o Pingo. Amo de paixão, trato igual um filho. Mas o Hospital do Gama tá caindo nos pedaços, né? E assim, só o Hospital do Gama não. Os postos de saúde do Gama, infelizmente, estão em estado precatório, né? Já de deficiência, de falta de material, falta de Sim. medicamento e falta de pessoas também, né? Sim. E assim, ele foi um ponto do seu iceberg para você chegar a ser candidato? Foi isso que você se motivou? Ele ser aquele ponto do iceberg para você vir candidato? Porque ele usou o nome do Bolsonaro praticamente a campanha toda, Bolsonaro, né? Ele fez diversas artes, o time do Bolsonaro. Chegou lá e ele agiu totalmente diferente, ele mudou a vertente dele. Mas ele fez campanha sem sair de casa, cara. Sem sair de casa, no computador lá, utilizando o cartão de crédito da deputada Bia Kicis. Era para ele ter colocado igual para todos os candidatos dela e ele colocou a maioria para ele e colocou menor quantidade para os outros. Perfeito. Você está falando do impulsionado, é isso? Impulsionado. Perfeito. Para quem não sabe, o impulsionado é o que os candidatos gastam, investem dentro das redes sociais, né? E a gente vai ter uma pauta aqui só para falar sobre impulsionado, tráfego pago, rede social, marketing digital e principalmente sobre estratégias políticas, que é o nosso trabalho aqui dentro. Professor Ricardo, nos últimos 2 anos, você esteve atuando praticamente na área da educação, mas nos 2 primeiros anos de 2019 até praticamente 2020, você teve à frente de uma chefia de administração de um gabinete, né, de uma administração regional, e executou alguns trabalhos. Queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho que o senhor fez durante esses primeiros anos à frente dessa chefia de gabinete. Eu trabalhei na chefia de gabinete do Núcleo Bandeirante, né, o administrador era o Adalberto, e a gente fez uma proposta de realmente mudar, e a gente conseguiu mudar dentro do Bandeirante, né? A gente conseguiu fazer, a gente tinha, o GDF lançou uma proposta de resolver os problemas que aquela cidade tinha. Resolutividade. Né? Resolutividade, até através das ouvidorias. E muitas vezes eu fui em loco. Então a gente conseguiu melhorar o tapa-buraco, poda de árvore, que era a questão que sempre pedia. A iluminação do Núcleo Bandeirante foi toda refeita por LED, trocada. Né? Então, assim, hoje o Bandeirante teve o seu retorno, de fato, pela administração do Bandeirante. Né? Foi captado verbas de deputados, né, e investida na cidade. Melhorou, fez a reforma de todos os próprios da administração,
né? Mas o grande ponto nosso mesmo foi a resolutividade dentro da ouvidoria, né? Que a gente chegou a 90%, né? De várias questões, né? E assim, foi bastante prazeroso. A gente teve muita receptividade dos próprios moradores, né? E a gente dá a César o que é de César. As verbas oriundas lá, a gente conseguiu muita verba do deputado Hermeto, né? A gente tem que tirar o chapéu pelas obras que foram feitas lá, devido à destinação de verba que ele fez, né? Falando no deputado Hermeto, deputado da Segurança Pública, fiz o convite já para ele para participar do nosso projeto, né? Ainda não obtive a resposta por parte da assessoria dele. Quero deixar um abraço para ele aí. Está aberta as portas que a gente vai bater um papo. Aqui é outra forma da gente poder conversar com a política, apresentar os projetos que foram feitos e falar sobre os novos projetos. João, segurança pública é uma área que o Bolsonaro ama, que você também ama. Eu sei que você é um cara apaixonado por segurança pública. Sua esposa é da área da segurança pública. E você foi um cara que defendeu a segurança pública nos últimos anos também com unhas e dentes. A gente chegou num momento que a segurança pública houve uma valorização, né, do governo atual, tanto do governo do Distrito Federal como do governo federal. Mas você acha que a segurança pública possa melhorar daqui para frente? Sim. A Polícia Militar do Distrito Federal, na verdade, é uma das melhores polícias do Brasil. Mais bem preparadas, a gente vê nas próprias manifestações, que é aquilo que eu respiro aos finais de semana, muito preparada, desde o seu comando geral até os soldados, todos muito bem preparados. E nós precisamos, sim, de representantes dos deputados, dos policiais na Câmara Legislativa. Nós precisamos dos representantes da Polícia Militar, gente que realmente representa, tá? Gente que realmente representa. E eu acho que a melhoria da Polícia Militar, de grande parte, tem que vir do Congresso Nacional. Perfeito, mas a Polícia Militar tem um representante, que é o deputado Hermeto. Sim. Mas você acha que a segurança pública do Distrito Federal não tem representação? Seria isso? Engraçado que quem fez o projeto para favorecer a Polícia Militar foi um cara que não era policial militar no Congresso Federal. Foi o deputado Luiz Miranda, que foi o relator do projeto, que eu juntei um pessoal que são sargentos e levei até o deputado Luiz Miranda. Então você fez parte desse processo de reestruturação tanto para essa área da segurança pública, que foi quem interviu tanto bombeiro, militar e polícia civil? Exatamente. Eles iriam acabar prejudicando em alguma parte o pessoal que são os sargentos, são os praças. Porque até o momento ele tinha ouvido apenas subtenentes para cima, não tinha ouvido os praças. Então, quando eu ouvi a necessidade da minha esposa, que ela poderia ser prejudicada, eu falei, eu tenho que ir atrás disso. Mas você também, claro, que não pensou só pela sua esposa. Não pensei só na minha esposa, eu pensei em todos. Mas o que primeiro nos toca é a pessoa da minha família, a minha esposa, a pessoa que eu convivo. Se ela está sendo prejudicada, quantos mais vão ser prejudicados? Então, eu fiz parte dessa luta, né, no Congresso Nacional, e nós estamos também lutando, Arthur, pelo Chuaém. O pessoal 70 mil, 72 mil está sendo prejudicado. Ainda não houve o concurso, está sendo prometido já há alguns anos e não foi feito o curso dos praças fazer um concurso para virar oficial. Não foi feito, então as turmas 70 mil, 72 mil estão sendo prejudicadas por conta de estarem preocupados de aumentar os gastos no Distrito Federal com a Polícia Militar. E, na verdade, a Polícia Militar, para deixar claro para todos, a Polícia Militar não recebe do DF, ela recebe da União. Então, muita gente não sabe disso, as pessoas estão desinformadas. A Polícia Militar não recebe do DF, o gasto não vem do DF, o gasto vem da União. E engraçado que a controladoria, não, dos gastos aqui, PGR, Tribunal de Contas do Distrito Federal embarreram muitas coisas que é para a Polícia Militar, que na verdade deveria ser de competência da União. Perfeito. Então, assim,
A minha esposa, agora elas trocaram arma, uma arma excelente, CZ, 9mm. Os carros também trocaram. Mas eu acho que precisa melhorar a categoria, precisa melhorar algumas situações ali, que não é de ganho. Para você ter uma ideia, o salário da minha esposa caiu R$50. Caiu R$50. Por causa dessa alteração, por causa do imposto que retira ali, caiu R$50 do salário dela. Aumentou lá, mas reduziu aqui. Reduziu. Eu vou deixar esse assunto da pauta da segurança, porque a gente vai fazer um dia só da segurança pública, que Sim. é a nossa vertente aqui. Mas para a gente fechar aqui, eu quero fechar com o professor Ricardo e deixar bem claro. Professor Ricardo, nos próximos 4 anos, nós teremos praticamente agora, dentro da Câmara Legislativa, uma mudança de 60% até 70% dos representantes hoje que estão lá dentro. Tanto para alguns que estão saindo para o federal, como que outros que já vão desistir, né? Estão deixando um pouco. E com essa mudança agora na nova lei eleitoral, vai ter uma dificuldade maior dos pequenos candidatos. Você sendo eleito, qual o seu primeiro posicionamento para o dia 2 de janeiro? Lembrando o seguinte, Arthur, nós aqui, eu sou um pré-candidato. Então, primeiro, para a gente ter acesso lá em cima, a gente tem que passar pelas plenárias do partido, que vai acontecer ali em julho. Até o dia 5 de agosto. De agosto que vai ter. Né? E a gente primeiro tem essa barreira para a gente passar dentro do partido e depois pensar lá na frente, né? Mas assim, eu pensando para o dia... Me fala para os próximos 4 anos, qual que seria o seu pensamento hoje? O meu pensamento é de ver uma população de Brasília, né, com a qualidade de vida melhor, tá? Tendo um acesso a uma saúde, uma educação e uma segurança de qualidade, tá? É isso aí, para não estender muito. E trabalhar bastante agora para conseguir atingir dentro das plenárias, ser escolhido dentro do partido, no caso Podemos, para eu estar disputando uma dessas 24 vagas lá na frente. Perfeito. Educação, prioridade para o senhor? Educação, valorização do profissional, tanto professor, orientador, monitor, os auxiliares em educação, né, que compõem toda essa parte da escola. E uma valorização também dos terceirizados, que hoje nós contamos com muito terceirizado, tanto na vigilância, os serviços gerais e as merendeiras, que são um pessoal que é terceirizado, mas eles compõem muito bem, fazem uma família dentro da escola, então a gente não pode pensar só na valorização, né, da parte governamental, que são os concursados em todos, e sim uma valorização sim dos profissionais que trabalham na terceirização da educação, a vigilância, os serviços gerais e as merendeiras. Geração de emprego, qual que seria a primeira prioridade para o senhor? Prioridade a formação, tá, nas escolas técnicas, para a gente estar gerando esse emprego. É o aperfeiçoamento da parte técnica dos profissionais. Aí a gente, mecânico, padaria, padeiro, próprios serviços gerais, vigilância, todos nesse sentido. É uma falta, né? É um mercado que ainda tem uma precariedade, falta muito, né? Falta muito profissionais. Falta. João, para a gente fechar com você, nos próximos 4 anos, qual que seria a sua maior prioridade? Eu penso muito em algo que eu vivo dentro de casa. Eu tenho uma irmã que tem paralisia cerebral. Nós vemos aí os hospitais que não têm preparação para receber nem com o tratamento dessas crianças com paralisia cerebral, nessas crianças com deficiência, e nem na questão de fisioterapia. Os hospitais não têm fisioterapia, as escolas não têm fisioterapia para crianças especiais. Minha irmã era para estar na escola, aprendendo, ali fazendo o didático, mas ela não fica na escola porque não tem fisioterapia, não tem uma acessibilidade para essas crianças, não tem um tratamento diferenciado para essas crianças, não que queira um tratamento exclusivo para ela, mas que possa ter uma atenção ali, porque é um caso complicado. Você acha que isso é uma prioridade no seu projeto? Isso é uma das prioridades. Eu vi a minha mãe muitos anos sofrer, eu vi a minha mãe muitos anos ter que pegar ônibus para levar a minha irmã para uma escola, ficar 1h30 no ônibus, 2 horas, dando uma volta gigante para chegar no colégio, e
não ter um tratamento, não ter uma fisioterapia, não ter equipamentos de qualidade, não ter equipamentos assim para atender essa criança, para atender as outras crianças. Então, essa é uma das minhas prioridades. Mas também pretendo lutar pela segurança pública. Nós temos sim que ter novos oficiais. Não é algo que vai ser por indicação, vai ser algo por concurso. Então, os melhores vão passar. Então, por isso que eu quero, porque eu acredito que a minha esposa vai passar. E também é uma oportunidade dela também crescer na carreira. Há quantos anos ela está aí lutando e querendo fazer o Chuaem, mas não pode porque sempre tem alguém para embarrear, sempre tem alguém não querendo que isso aconteça. E é uma das minhas prioridades. E também lutar pelas pautas conservadoras, lutar pelas pautas da família, contra a ideologia de gênero, a favor da liberdade de expressão. Tudo e isso. o nome aqui já é uma liberdade de expressão, né? Exatamente. Mas nos dois sentidos? Eu prefiro só nenhum. Ah, tá perfeito. João, você acha que, pra gente terminar a sua parte aqui, você acha, tendo um representante bolsonarista dentro da Câmara Legislativa, teremos uma Câmara Legislativa mais atuante? Não é uma questão de ser um representante bolsonarista. Essa é uma pessoa que acredita e que vive princípios conservadores, princípios de família, princípios cristãos. É por isso que eu vim ser candidato, vou ser candidato, sou pré-candidato, vou ser candidato. Porque eu acredito que o Distrito Federal precisa de alguém que, na verdade, pense no povo e não pense só em si próprio. Porque nós vemos muitos deputados que só pensam em si, muitos deputados que abandonam o povo depois de ser eleito, muitos deputados que não apresentam projetos que vão dar qualidade, como o professor falou, qualidade de vida para o povo. Saúde é algo muito importante que precisa, o IGES precisa ser reestruturado, precisa ter transparência. Então, a gente está vendo os hospitais sucateados aí, a saúde pública, como eu citei, o Hospital do Gama lá, horrível, entrei lá, assim, tá fora do normal, aquilo ali é impressionante. Eu acho que precisa ter uma atenção a respeito disso daí. Professor Ricardo, a gente está fechando o nosso quadro aqui, é um bate-bola bem rápido, passou já 1 hora, a gente nem percebeu também, mas deixar bem claro para o senhor. Hoje, o senhor é Luiz, Messias ou do povo? Do povo. João, hoje você é Luiz, Messias, Marçal ou do povo? Sinceramente, eu apoio o presidente Jair Messias Bolsonaro e vou continuar com ele. Foi algo que eu sempre falo para todo mundo. O presidente Bolsonaro, eu estou com ele desde 2016. Eu não vou mudar por questão financeira, não vou mudar porque me ofereceram algo, não vou mudar, não que isso tenha acontecido, mas vou te dar tanto para você vir pro meu time. Não vou fazer isso, porque é uma questão moral. Eu estive com ele no início, estive durante e estarei depois com o presidente Bolsonaro. Perfeito. Tenho o aval da Executiva Nacional, da Executiva do Distrito Federal, na pessoa do Marcos Holanda, na pessoa do Cecel, que eu vou apoiar o presidente Bolsonaro. Eu não vou apoiar um aventureiro, uma pessoa que está vindo por deslumbrar. Se fosse assim, Deus não falava só com ele, falava com todos. Deus não vai falar exclusivamente só com um. Então, apoio o presidente Bolsonaro, vou continuar com ele e é Jair ou já era. Perfeito. Ponto final. Professor, deixa nessa câmera aqui uma mensagem para o seu público. Vamos começar com o professor Ricardo, depois o João. Deixa uma mensagem para o seu público aí, justamente agora nesse ano que é um ano de decisão. Primeiro aqui agradecer, Arthur, a zona política, né? Que foi bastante legal. Esse é o primeiro contato meu que eu tenho, né? E assim, é legal estar fazendo essa abertura, até mesmo para a gente estar aprimorando e discutindo ideias, né? E falar para o pessoal que juntos podemos mais, né? É aquela questão que eu falei. A intenção é a gente dar qualidade de vida para o povo. E a gente consegue isso através melhorando a educação, melhorando a saúde, melhorando a segurança, né? Essa qualidade de vida vai vir se a gente também gerar, através de tudo, empregos, né? E dar oportunidade para a população do Distrito Federal crescer junto com nós, tá? Então, juntos podemos mais. Perfeito. João,
sua mensagem. Deixa um abraço antes de tudo pro Renan, pro Dieguinho, tá? Para todos eles. Faz o convite pra dona Cristina aqui também. Renan, queremos você aqui. A mãe do Renan, Cristina Bolsonaro, queremos você Ela vai vir também também pré-candidata. Pré-candidata para distrital. Mas antes, deixa sua mensagem pra gente despedir o pessoal. Gente, eu sou João Salas, tenho 25 anos. Estou lutando há mais de 6 anos pela liberdade. Estou lutando há mais de 6 anos porque eu acredito num país melhor e acredito no Distrito Federal melhor. Eu estou me lançando, vou me lançar, deputado distrital, a candidatura, porque nós precisamos que o povo do Distrito Federal prospere. Nós precisamos que o povo do Distrito Federal tenha qualidade de vida, tenha estrutura para conseguir manter os negócios e tenha uma acessibilidade, menos burocracia e que eles possam crescer. É por isso que eu fui para o PROS, porque eu quero que o povo do Distrito Federal prospere. Enquanto eu estiver lá, eu vou lutar pelo povo e vou estar junto aí sempre, porque eu sou leal ao povo e vou estar sempre com o povo. Pessoal, estamos terminando mais um Zona na Política, é o primeiro episódio. Semana que vem nós temos mais 2 pré-candidatos aqui do Distrito Federal debatendo, falando sobre suas propostas, conhecendo cada particularidade desse quadradinho do Distrito Federal. E na noite de hoje nós estivemos com o professor Ricardo e com o João Salas. Obrigado a todos vocês, uma boa noite.